Olá, boa tarde, está no ar Vozes da Cidade. Eu sou Rafael Soares, todas as tardes estou aqui com você, direto do nosso estúdio em Maringá, para a nossa grande região, cidades que fazem parte aqui da região metropolitana de Maringá, cidades vizinhas, a nossa saudação, nosso muito obrigado por essa companhia incrível que você nos dá todas as tardes, tá bom? Seja muito bem-vindo, a casa é sua e muito obrigado pela permissão que você me dá também de dividir um pouco desta tarde com você e com toda a sua família. Você que está pelo YouTube, são mais de 2,5 milhões de inscritos. Obrigado por fazer parte dessa nossa linda rede que leva boas notícias. TV Evangelizar Oficial é o nosso YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o fortalecimento de vínculo, o tema importante, a importância da amamentação. Quem está aqui comigo é Ana Carolina Beltrame, ela que é doula e consultora em aleitamento. Seja muito bem-vindo, Carol Beltrame. Pode chegar aqui no estúdio da TV Evangelizar. Tudo bem, Carol? Obrigado pela participação desde já. Pode ficar à vontade aqui para a gente começar a nossa conversa. Antes tem matéria. Pode colocar no ar. Mais do que a troca do carinho e afeto, o aleitamento materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma saudável. A Jaqueline sabe muito bem disso. Na gravidez do primeiro filho, ela sofreu bastante pela falta de informação. Eu não sabia como dar de mamar. Eu já tinha pesquisado algumas vezes, mas assim, não tinha uma pessoa que explicasse assim, pessoalmente, né, como fazer a pega, estimular o leite para ele descer. Mesmo com a experiência de já ser mãe, a Jaqueline teve dificuldades para fazer com que o Theo, de apenas 3 dias, fizesse a pega certa no peito. Com as orientações e ajudas das enfermeiras da rede de apoio da maternidade, deu tudo certo. Até hoje de manhã ele não tinha mamado muito e eu estava sentindo que meu peito estava ficando bem pesado. Elas já me ajudaram, já me explicaram que se ele fosse mamar já ia dar uma aliviada e que não estava empedrando. Para o bebê, o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês. A composição do leite é rica em anticorpos que ajudam a proteger o bebê das infecções e doenças, além de ajudar no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. É o alimento ideal para ele, completo e pronto já na temperatura ideal. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a prevalência do aleitamento materno na primeira hora de vida do bebê é de 62%. Esse primeiro contato com o bebê é essencial para o aumento na produção do leite. Essa mãe tem que aumentar a ingesta de líquidos, de águas, chás claros, bebidas claras. Elas têm que estar relaxada, desestressada. O bebê tem que abocanhar a auréola, então a mãe tem que estar percebendo se a pega do bebê está correta, porque é essa pega, essa sucção que vai fazer com que o leite seja o suficiente para o seu bebê. A amamentação é um direito garantido por lei. Segundo o artigo 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do governo, das instituições e dos empregadores apoiar e garantir condições propícias para o aleitamento materno. Uma mãe que está sendo apoiada pela rede familiar, rede profissional e pela sociedade e a rede do seu próprio trabalho, ela é uma mulher que ela vai faltar menos no trabalho e ela vai se tornar mais produtiva. No caso dos bebês prematuros ou com baixo peso que precisam ficar internados após o nascimento, o aleitamento materno muitas vezes fica prejudicado. Assim, a doação de leite humano faz toda a diferença na saúde e na vida desses bebês. A doação de leite é um gesto que salva vidas. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que um frasco de 200 mililitros de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos. O Brasil é referência mundial em doação de leite humano, contando com 224 bancos e 216 postos de coleta presentes em todos os estados. Neste banco de leite do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, para realizar as doações, as mães recebem apoio e orientação. Ela não precisa vir ao banco de leite, a gente vai até a casa dela, a gente leva todo o material que ela precisa e a gente busca esse leite, para garantir que esse leite chegue aqui com qualidade dentro dos critérios, né, sanitários. Depois que o leite doado chega no banco, ele passa por uma avaliação, é descongelado e passa por um processo de seleção e classificação. É preciso avaliar o aspecto do leite e observar se ele foi armazenado e transportado corretamente.
Aí com isso a gente consegue ofertar um leite higiênico para os bebês aqui da nossa UTI neonatal, para que eles possam estar tendo já o primeiro alimento padrão ouro que nós dizemos que é o leite materno. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Hoje vamos falar sobre amamentação. A Carol Beltrame está aqui, doula e consultora em aleitamento. Tudo bem, Carol? Tudo Seja muito jóia. bem-vinda, boa tarde. Grata por estar aqui hoje. Obrigado pela sua presença. Primeiro, antes da gente falar desse tema, que é importantíssimo, a gente quer saber um pouquinho quem é a Carol, a sua trajetória para chegar até aqui trabalhando esse tema tão importante. Sim, eu sou mãe de 2, né? Comecei a minha maternidade há 10 anos, o meu mais velho tem 10 anos. E por incrível que pareça, acho que foi a maternidade que fez eu buscar, né, ter essa profissão. Porque eu tive muitos desafios com o meu primeiro filho, não foi fácil, né? Não foi fácil amamentar, foi muito desafiador mesmo. Eu falo que sem a minha rede de apoio, talvez eu nem teria conseguido amamentar, né? Então, isso me fortaleceu e fez com que eu buscasse, né, uma referência e fosse atrás para poder auxiliar outras mulheres, né? Então, vai fazer esse ano 9 anos que eu estou acompanhando, né, as gestantes e mães com dificuldade na amamentação também. Que legal. Você já falou uma coisa muito importante, que é rede de apoio. Sim. Essa questão da amamentação, essa rede de apoio, ela é tão importante porque às vezes a pessoa já diz assim, não, eu não consegui amamentar, não é todo mundo que consegue, não. Sim. Acho que tem que ver, pode ser que você não consiga. Estar cercada de pessoas positivas, sim, também essa rede de apoio é muito importante, né, Carol? Sim, e o conhecimento faz toda a diferença, né? Então, quando a nossa rede de apoio está preparada, entende do processo, é mais fácil dela receber esse apoio também, né? Porque a gente vive uma cultura que tem muitos mitos, né? Isso. Então, isso acaba prejudicando mesmo a amamentação, né? Quais são os principais mitos que cercam a questão de amamentação? Pouco leite. Leite fraco. Né, que mais? Alimentação, né? Sim. Que tal alimento prejudica a amamentação que o bebê não pode mamar? Né? Então, mas eu acho que esses 3 são que hoje em dia a gente ainda vê com muita frequência, né? Meio cultural, parece. E a questão desses mitos, né? A gente pode ver os benefícios que a amamentação traz, não somente para o bebê, mas para a mãe também. Sim. São enormes, né? Para o resto da vida, né? A amamentação, igual você começou o quadro falando do vínculo, né? Além desse vínculo emocional mesmo, né? Da mãe com o bebê, da imunidade, né? Do nosso sistema mesmo endócrino de liberação de hormônios. Para a mãe é muito vantajoso, além de ser prático, né? Então, tá pronto, tá ali, tá disponível, né? Então, o custo, a gente fala, né? Tem muitas coisas que envolvem a amamentação, né? E o principal que eu vejo hoje é o impacto na nossa saúde coletiva mesmo, assim, né? Tanto na mãe quanto no bebê, né? E essa questão, um dos mitos que você disse é a questão, o leite está fraco, meu bebê não está conseguindo aí ter todos os nutrientes adequados para essa faixa etária dele. Como saber que a mãe está amamentando de forma adequada, Carol? Pois é. Normalmente, quando tem essa questão do leite fraco, que o pessoal falava, é quando o bebê não ganhava peso suficiente, né? Então, ia na consulta com o pediatra, lá de 7 a 10 dias, e esse bebê não tinha recuperado peso, pelo contrário, perdeu mais peso, né? Então, em algumas situações, a gente vê que falta um pouco de manejo mesmo, assim, de ensinar corretamente esse bebê a mamar de uma maneira efetiva, né? Então, às vezes, está mais na forma como esse bebê mama do que da produção em si da mãe, né? Então, é raríssimos os casos mesmo que a mãe tem a gente fala, uma produção menor, que era mais comum na época que as mulheres faziam aquela cirurgia de redução de mama. Então, aquelas cirurgias mais antigas, lá de 20 anos atrás, por exemplo, né? Poderia interferir sim. Né? Mas, atualmente, né, de uns 10 anos para cá, a gente vê que mesmo as mães que fizeram esse tipo de cirurgia com acompanhamento, né, orientação, o bebê mamando bem, tem conseguido o aleitamento. Né? Então, a gente fala, é uma forma de buscar essa rede de apoio, até profissional, né, se precisar, para justamente ela conseguir fazer com que esse bebê mame o que ele precisa. E, Carol, quais assim, os principais desafios que as mamães enfrentam
na amamentação e como superá-los? O início a gente sabe que não é fácil, né? Então, o bebê nasce, vem o puerpério, que já é uma adaptação difícil da rotina da família, né? A privação de sono, né? E eu acho que a dor para amamentar é o principal mesmo, assim, que faz com que as mães desistam. Essa é a maior dificuldade mesmo, Porque acabam né? romantizando que é uma coisa muito tranquila, muito Fácil. leve, muito fácil, né? Exato. E a gente tem algo que não depende da gente, é um bebê que está aprendendo a mamar também, Sim. né? Então esse bebê precisa aprender a mamar corretamente para não doer. Então a gente corrigindo essa dor, o que causa essa dor, a gente consegue uma amamentação melhor, mais satisfatória, com que as mulheres consigam amamentar, né? Então acho que esse desafio maior é quando realmente acontece de machucar, de ter a fissura que a gente fala, né? E aí isso acaba deixando as mães muito frustradas, cansadas e sem o apoio, aí acaba realmente não conseguindo amamentar, né? Por isso que hoje o nosso tema, hoje aqui com a nossa entrevistada, a Carol Beltrame, doula e consultora em aleitamento, a gente vai continuar essa conversa já já, tá bom? Vamos rapidinho para o intervalo, daí a gente volta aqui do estúdio. É rapidinho, eu volto já. De volta aqui com você no Vozes da Cidade. Hoje a nossa entrevistada aqui, a Carol Beltrame, ela é doula, consultora em aleitamento. A gente já vai continuar a nossa conversa, mas antes a gente preparou matéria, vamos assistir juntos. A Clarice tem menos de um mês e já recebe o melhor alimento do mundo. A Elisana, que é mãe de primeira viagem, nunca teve dúvidas de que iria amamentar a filha. Quando eu pensava em ter filhos, era uma coisa que eu já queria, tanto pelo vínculo quanto por proporcionar esse alimento para ela, né? Por saber que é um dos alimentos mais importantes, né? Que tem mais nutrientes. E não existe mesmo outro alimento igual. Essa pediatra explica que a composição do leite materno é impossível de copiar. O leite materno tem uma composição que é única. A indústria nos ajuda em situações onde as mães não conseguem amamentar, mas a indústria usa como modelo de padrão, o padrão ouro do alimento adequado para a criança no primeiro semestre de vida é o leite materno. Então eles estudam os componentes, eles estudam todos os nutrientes que tem ali e tenta-se fazer uma cópia para fazer algo que seja o mais parecido possível. O bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade, mas a mãe pode continuar amamentando a criança até os 2 anos. Os benefícios são muitos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ajuda a criança no sistema imunológico, ajuda no aconchego, no olho a olho, no sentimento de amor que essa mãe vai desenvolvendo com a criança, no contato pele a pele, no desenvolvimento da microbiota. O leite materno, ele possui o benefício de ajudar a mãe a voltar mais rapidamente para o peso que ela tinha antes de engravidar, de fazer com que o útero volte ao seu tamanho normal, para fazer com que ele se contraia mais rapidamente, volte ao seu tamanho normal antes de engravidar, bem como também mães que amamentam têm um menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. O leite é um alimento completo, mas é claro que as mamães também devem cuidar da alimentação. Ela precisa ter uma alimentação bem equilibrada e o mais saudável possível, consumindo então alimentos, primariamente grãos, feijões, arroz, carne, proteínas, grão de bico, lentilha, ovos, queijo, frutas, verduras, legumes, onde a gente vai encontrar principalmente vitaminas e minerais que vão ser passados via aleitamento materno para essa criança. Nunca pensando em fazer uma dieta de restrição, porque o leite materno faz com que o corpo gaste muita energia, então para isso a mãe precisa realmente ter uma alimentação bem equilibrada, variada, para suprir realmente todas essas necessidades e não haver deficiências vitamínicas. Mas é claro que não podemos esquecer que muitas mães não podem amamentar. É aí que entram os bancos de leite, uma rede que beneficia os bebês prematuros. O Brasil detém a maior rede de bancos de leite humano do mundo. São 222 bancos de leite, 200 postos de coleta, dentro do SUS, do Serviço Único de Saúde. Então, todo esse trabalho ele acontece de forma gratuita para toda a sociedade, independente que essa mulher tenha tido parto
num hospital público ou num hospital privado. A Nayara faz parte dessa rede de solidariedade. Mãe de 2 meninas que ainda são amamentadas, faz questão de doar. O processo é simples, mas a diferença que faz na vida de outras famílias é enorme. Como mãe, imagina, é um carinho de mãe para mãe, sabe? Porque eu penso se fosse o oposto também, se fosse meus bebês precisando desse leite e ter uma mãe de coração assim, de estar, então eu fico muito feliz porque eu vejo a evolução das minhas filhas com esse leite, então em pensar que esse mesmo leite está ajudando um outro bebê, dando o nutriente que ele precisa para ele crescer, desenvolver, é uma emoção assim maravilhosa, sabe? De volta aqui, Vozes da Cidade. Daqui a pouquinho também tem Maringá em Pauta para você. Hoje a nossa convidada aqui no estúdio da TV Evangelizar, a Carol Beltrame. Carol, a gente no começo, eu te apresentei aqui como doula e consultora em aleitamento. Aí algumas pessoas podem estar perguntando, mas Rafael, explica para a gente qual é o papel então de uma doula, uma consultora em aleitamento, que suporte que você pode dar para as mães durante a amamentação. Qual é o seu papel? Não é simplesmente na hora que nasce. Já essa preparação começa antes? Exatamente, né? Então, a doula, ela vem trazendo essa informação para a família, a gente fala, porque o companheiro sempre está junto, às vezes a avó, né? Então, normalmente a gente faz, durante a gestação, algumas consultas de preparação mesmo, tanto para quem quer parto normal, como para quem quer só amamentação, por exemplo, né? Eu quero um acompanhamento só para amamentação. Então, essas consultas é justamente para criar vínculo, né? É muito importante eu também ter um vínculo com essa família, entender qual que é a história dessa família, né? E em cima disso a gente orientar, fazer as orientações de como que é na maternidade, né? A primeira mamada do bebê, o quanto é importante para o bebê e para a mãe, né? E aí essas orientações a gente vai passando na gestação justamente para no dia do parto eu poder estar junto e eles também estarem se sentindo seguros, né? Então, amparados, a gente fala, né? Tem a equipe do hospital, mas tem um profissional que vai estar ali também, que já conhece essa família, que já conhece a história dessa família e que vai estar ali apoiando nesse processo de nascimento e no pós-parto também. Então, normalmente a gente acompanha o parto, né? Acompanha ali a amamentação e depois que vão para casa, a família, né? A gente também faz o acompanhamento domiciliar. E tem um trabalho tão bonito que é realizado, inclusive aqui em Maringá, que é o Banco de Leite. Nós temos aí no HU, inclusive meu filho tem a idade do seu filho também, 10 aninhos, né? E minha esposa, nós doávamos leite muito, né? Sim. Armazenava, eles levavam sempre o frasco, armazenava lá no freezer direitinho. Como que é esse cuidado que a pessoa deve ter também? Porque muitos bebezinhos, em especial aqui no nosso HU, dependem desse leite, né? Sim, e não só na HU, mas na região toda, porque o banco de leite aqui é da região, né? Isso, é verdade. Então é muito importante todas as mães que estão aí para ganhar bebê ou que já ganharam, que está com o bebê recém-nascido, a gente orienta a fazer a doação. Então, se você está podendo, né, liga para o banco de leite, peça para as meninas, elas vão em casa, elas levam o kit e ensina a ordenha para vocês, o armazenamento correto, para elas poderem passar uma vez na semana para buscar esse leite na casa da pessoa. Então, ela não tem nem o trabalho de ir, ter que levar e tudo mais. Então, o próprio banco de leite já fornece e é algo precioso para os bebês de UTI, gente. A gente chama esse leite de ouro líquido, né? Porque essa fase que as mães estão no começo da amamentação ainda tem colostro. O colostro é muito rico, né, de anticorpos, que é os que os bebês precisam quando estão internados. Então, doem, façam essa caridade, a gente fala, porque é tão importante, é tão legal. Às vezes, um pouquinho que vocês doam dá para alimentar 10, 15 bebês, né? Então, verdade. É muito pouquinho que eles precisam, né? Então, o trabalho que o Banco de Leite realiza aqui em toda a nossa região é realmente maravilhoso e é isso que a Carol diz. Não tem trabalho nenhum, gente. É algo tão gratificante. Com certeza você vai estar ajudando muitos bebezinhos. Carol, para aquela mãe que está nos acompanhando agora, que está terminando a sua licença maternidade, está, meu Deus do céu, vou voltar a trabalhar agora. E agora, como fica a amamentação? Que dica você tem? Eu tenho todas as dicas. Continuem amamentando. Legal. Porque é tão importante quando a gente vê que a mãe consegue voltar ao trabalho e continuar a amamentação, é tão benéfico para ela quanto para o bebê. Porque a gente entende que o lado emocional da mãe que está voltando ao trabalho também está mexido, né? Porque se distanciar de um bebezinho tão pequenininho, né? Mas a gente entende que é necessário. Então, a dica que eu dou é assim, vai voltar ao trabalho, um mês antes, começa a fazer, né, a rotina de ordenha, de armazenamento,
oferecer para alguma pessoa que está perto ali, oferecer esse leite para o bebê sem ser a mãe, porque o bebê vai acostumando a beber o leite dela de outras formas, né, sem prejudicar a amamentação também. Então, hoje a gente vê que precisa um planejamento, né? Então, se planejem com antecedência, vai dar certo, né? Porque esse planejamento é possível. Todas as mulheres que são CLT têm direito, na volta do trabalho, a um intervalo de 1 hora para amamentação. Então, eu falo, tem um diálogo no seu trabalho, com a sua equipe, como que você pode fazer essa 1 hora, se chega 1 hora mais tarde, se sai 1 hora mais cedo, se faz 2 intervalos de 30 minutos, ou aumenta o horário do almoço para conseguir em casa amamentar e voltar, ou na creche, né? Então, por lei, a gente tem essa 1 hora. E após o bebê completar 6 meses, daí essa 1 hora já não tem mais. Mas aí o bebê já começou uma introdução alimentar, Sim. né? Então, a gente começa ali uma outra forma de alimentar o bebê sem ser com leite materno. Mas é muito possível, né? A gente fala que falta o apoio mesmo, né? E o conhecimento, porque muitas pessoas não sabem que tem essa 1 hora, né, de intervalo para poder amamentar. O que a gente destacou bastante desde o nosso início da conversa é o conhecimento. Exato. Porque, igual você que trabalha justamente nessa área de consultoria, quando a mãe, quando a mulher, quando a família tem esse conhecimento, dá para deixar as coisas muito mais leves, né, Sim, Carol? Exatamente. O conhecimento abre portas, né, a gente fala, porque nessa fase a gente fala que a infância ela é única, né, e o que a gente pode fazer de melhor a gente faz, né? Sim. Então, para a amamentação a gente fala que é uma extensão disso, né? Então, quanto mais a gente conseguir amamentar, para a saúde do bebê, para a gente, é muito bom. E, gente, é um tema precioso que vale a pena você se aprofundar, entrar em contato com a Carol Beltrame, saber mais. Doula e consultora em aleitamento. Carol, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Pode permanecer aqui com a gente para encerrarmos juntos o programa. Obrigado a você que está sempre junto com a gente. Só coloca a previsão do tempo para mim, fazendo um favor. Vamos dar uma olhada como fica o tempo aqui na região de Maringá e algumas cidades aqui da nossa região. Muito obrigado pelo seu carinho, é sempre muito bom poder te encontrar aqui nas tardes. Um abraço para as mamães que estão aí assistindo o nosso programa, amamentando seus filhos, ligados aqui na TV Evangelizar, se abastecendo de coisas positivas. Vai ficar assistindo coisa negativa não, hein? Isso faz mal, hein? Um abraço, gente, que Deus te abençoe. É sempre muito bom ter você aqui na TV Evangelizar, no nosso Vozes da Cidade. Fiquem todos na paz, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.